E aí, galera Superliga, espero que tenham ido muito bem na prova de Humanas. Estamos aqui para comentar algumas questões de geografia, né? Algumas questões realmente de nível difícil, outras questões dadas e muitas questões interpretativas, né? Trazemos a nossa primeira questão aqui, ela mostra duas situações, né? Com ou sem cobertura vegetal a partir da vazão da água, né? Da chuva, tá? Então, essa questão, pessoal, está dentro daquela habilidade que nós falamos na revisão Superliga, que é de interpretação de linguagem cartográfica, tá? Caiu mais de uma interpretação de linguagem cartográfica. Você vai ter que interpretar as duas linhas e analisar o comportamento delas, né? O nosso comando diz que processo vai ser demonstrado pelo gráfico, tá? Essa é uma questão que você faria de maneira fácil, entendendo essa dinâmica, área urbanizada, área não urbanizada. O que os gráficos mostram? Que na área urbanizada, o que tem na área urbanizada? Impermeabilização do solo. Então tem um pico maior de vazão e com isso o escoamento superficial é muito maior. Já na nossa segunda opção, a linha pontilhada, a área não urbanizada, vai ter uma absorção melhor, o escoamento vai ser mais lento, né? Então, questão fácil, questão de interpretação de linguagem cartográfica. Já que se nós analisarmos aqui, não fala em rio, não fala em lençol freático, tá? Não fala em reservatórios, e deve falar de escoamento. O gráfico é sobre vazão e escoamento, beleza? Então, pessoal, olha um outro assunto bastante cobrado na revisão Superliga. Nas aulas de Superliga, nós chegamos na aula de conflito a falarmos da questão da causa dos refugiados, né? Essencialmente aí, sírios e venezuelanos. E nessa prova, como era esperado, caiu uma questãozinha sobre os sírios. Esta é uma questão considerada fácil se você tiver a mínima noção do conflito na Síria, tá? Então, ele traz um texto motivador, falando que em Beirute, né, no Líbano, que justamente o Líbano é um dos maiores receptores de imigrantes sírios, né, pela proximidade geográfica, que em Beirute, no Líbano, se vê, né, em suma, imigrantes sírios por todo lado, né? E a pergunta, a questão, o nosso comando, ele te pede qual é o motivo desta crise humanitária, né? Por que essa crise humanitária aconteceu? Pessoal, contexto da Síria, catástrofe natural? Não, deserto, né? Hibridização cultural, né? É homogêneo? É homogêneo. Então não houve hibridização, não houve mistura. Eles são todos sírios árabes, né? E desmobilização voluntária de militantes. Ele está querendo se referir aqui ao exército islâmico. Então, como se o motivo da migração fosse os caras terem abandonado o exército islâmico. Peregrinação religiosa, pior ainda, né? Então, você só pode ter optado pela desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, já que a guerra na Síria se estende por mais de uma década. E por último, né, das questões que eu trouxe aqui para vocês, é uma questão que fala sobre geografia, da geografia como ciência. Você aí na unidade, você tem esse conteúdo no segmento 1, tá? E, na verdade, ele traz aqui também uma questão meramente interpretativa de duas situações, né? Primeiro, falando lá da época da guerra, né, um contexto mais antigo, né, Império lá da China, Império Mongol, e depois fala de quando os americanos foram perseguir e capturar o Bin Laden no Oriente Médio. Nos dois casos, né, nós vamos ver aqui que as duas situações elas vão mostrar uma relação do relevo com o quê? Da topografia, né, do relevo e o que mais? Né? Então, será que é construção de vias, preservação do meio ambiente, emprego de armamento sofisticado, intimidação contínua da população local? Pessoal, seria razoável, talvez, se você ficasse entre duas questões, né, duas alternativas que falam de conflito, já que as primeiras nem sequer se referem a conflitos. Mas você, aluno Superliga, que estava atento, deve ter anotado, então, a E,
que significa esse domínio cognitivo da configuração espacial? Questãozinha de média para difícil, já que você tem que entender ali o significado. É o cara ter uma relação íntima com o terreno que ele vive. Se os americanos iam caçar o Bin Laden nas cavernas do Afeganistão, teriam que, no mínimo, conhecer as cavernas do Afeganistão. Certo? Um outro exemplo que se enquadra nesse contexto foi a Guerra do Vietnã. Os americanos treinados no Texas foram lutar na selva tropical, todo mundo já sabe o resultado. Então, esse domínio cognitivo é o quê? Você saber, ter o conhecimento sobre o terreno ali. Beleza? Galera, tem mais um recadinho. A última questão foi bastante discutida, né? A última questão da prova que tinha lá o termo anamorfose. Você, aluno Superliga, que leu a apostila, você viu que na segunda página da apostila Superliga, desta aula, tinha uma definiçãozinha da anamorfose e um exemplo do mapa. Questão dada para o aluno Superliga que esteve atento. Valeu, galera. Obrigado, um abraço a todos, boa sorte no domingo aí. Tamo junto.